ao TPM, o podcast. Eu sou Martina Vasconcelos, triatleta amadora e professora de educação física. Oiê, eu sou Thaís Prando, personal trainer, educadora física também, triatleta amadora e host do TPM Podcast também, né, Tina? E a E gente tem como apoio a Life Cycle, né, que está sempre nos apoiando aí, nos eventos que a gente faz. A gente tem como apoio a... Evolution, nutrição saudável. Isso. E a Veritá, E comida de verdade, que também está sempre com a gente, né, Tina? mesmo, sempre dando uma força para a gente aí em tudo que a gente precisa para apoiar os nossos podcasts e os nossos eventos, né, Thaís? Fechou. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a professora Silvana Villodre Guerner. Goiôner, Goiôner, Goldner. Ana Goiôner. Ela é professora titular da Universidade Federal de Pelotas e atualmente professora visitante. Não, professora titular da Universidade do Rio Grande do Sul e professora visitante da Universidade de Pelotas, né? Pós-doutora em desporto em Portugal, integra o grupo de estudo de mulheres no futebol e é pesquisadora ativista do futebol de mulheres e colunista do portal. Seja bem-vinda, professora Silvana. Obrigada, bom dia, boa Queria agradecer tarde. imensamente a tua disponibilidade para conversar com a gente. Eu vi um vídeo seu em maio, mais ou menos, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre o início da mulher no esporte, né? E eu achei uma entrevista que você deu para uma... Eu acho que foi até para um canal da universidade, e eu fiquei maravilhada com a sua fala. Então, seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Isso, Obrigada, eu que agradeço. isso mesmo. E a gente quer conversar com você, Silvana, exatamente sobre como está o papel da mulher no esporte agora, nos dias de hoje. O que você tem para falar para a gente? Fala um pouquinho como era, como foi e como que você vê o papel da mulher agora. Não, o esporte, primeiro, obrigado pelo convite de novo, é um prazer estar aqui conversando sobre um tema que eu gosto muito, que é a presença das mulheres no esporte. Então, as mulheres sempre lutaram para estar nesse espaço, né? Porque esse é um espaço que não foi pensado para elas e nem por elas. Então, desde o início das práticas esportivas, a gente está pensando do século XIX já, as mulheres sempre ousaram em adentrar um espaço que não era pensado como para elas. Então, sempre foi muita luta nesse sentido, né? E a gente vai ver isso não só no Brasil, mas no contexto internacional, os próprios Jogos Olímpicos mesmo, em 1896, quando o Barão de Coubertin reedita os Jogos, as mulheres não participaram, né? Ele, inclusive, achava que as mulheres iam desmerecer aquele espaço, né? Que era importante que as mulheres levassem os seus filhos para assistir os Jogos e acompanhassem os seus maridos, mas não participassem, né? Porque era quase grotesco uma mulher competindo. Independente disso, vale dizer que as mulheres resistiram. Por exemplo, em 1896, teve a maratona, a prova da maratona, teve uma atleta grega, né, que correu, a Stamata Haviti, mesmo não sendo oficializada a história dela, ela fez o percurso. E eu acho que isso, dando exemplo dela, eu quero mostrar muito isso, assim, que as mulheres estiveram nas sombras, estiveram em paralelo, realizaram atividades, só que isso não foi visibilizado. E acho que tinha alguns discursos pelos quais o esporte não era indicado para a prática das mulheres, né? Para mim, são basicamente três. O primeiro deles é uma ideia da apropriação do espaço público. O espaço público, pensemos aí no século XIX, era eminentemente de domínio dos homens, né? Era muito mais demarcada essa separação, o público para eles e o privado para as mulheres, né? E com o privado vem as recomendações daquilo que se espera de uma mulher, que é a questão não é nem da maternidade só, mas da maternagem, né? Tentando num contexto mais amplo, que é além de cuidar dos filhos, primeiro o discurso da maternidade de ter filhos saudáveis, e a maternagem que é o
o gerenciamento da família, o gerenciamento das extensões da família, né? Ela é responsável não só pelos seus filhos, mas pelos cuidados em geral. Então, a apropriação do espaço público, a maternidade como destino para as mulheres, e uma representação de feminilidade que não era aquela que muitas vezes as práticas esportivas elas facilitavam ou promoviam. Uma vez exercitado o corpo, ele vai sofrer alterações, né? Então, sobretudo algumas práticas, né? Práticas de longa distância, práticas de combate, prática que fortaleciam muito os músculos, né? Sempre foram tidos para as mulheres como impeditivos. E o discurso que se tinha é o discurso pautado na anatomia, da fragilidade da mulher em relação ao homem, né, que eram corpos que não eram adaptados para alguns esportes, e que esse discurso é só falacioso, é só uma construção discursiva para hierarquizar os sujeitos e para impedi-las que exercessem esse espaço. Né? Então, a gente vai ver, do século XIX para cá, uma grande quantidade de modificações nesse contexto, ainda que eu acho que hoje esse discurso reverbera. Né? Algumas dessas práticas, algumas desses temas que eu falei para vocês, eles ainda estão presentes, né? Atualmente. Então, Quais barreiras? Desculpa, pode falar. Qual o papel da mulher, como que eu vejo hoje? Né? Eu vejo a mulher como uma resistente a esse discurso todo. Né? Eu acho que a resiliência das mulheres, o desejo dela de estar em lugares que elas acham que têm o direito de estar, é muito importante. E também acho que tem um significado muito grande, mesmo que muitas mulheres não se identifiquem com o feminismo, com os feminismos, foram as lutas das mulheres de ter o domínio sobre o seu próprio corpo, a questão da saúde reprodutiva, o não é não, estar onde ela quer estar. Esses movimentos todos empoderam as mulheres para que elas possam brigar por um esporte que é um direito. Aliás, na Constituição, o esporte aparece como um direito. Só que ele não é um direito de fato, né? Ele é uma disputa constante e as mulheres têm feito isso, brigado para ocupar um espaço. Sempre através de muita luta, né? Muitas barreiras, né? Isso. Quais barreiras a senhora acha que as mulheres enfrentam ainda hoje nas competições? Tá? Em primeiro lugar, não me chame de senhora, por favor. Quais as barreiras? Acho que as barreiras... Eu sempre digo que o mais complicado para as mulheres hoje é a falta de oportunidade, porque daí entra a questão da desigualdade de gênero. Então, eu acho que não dá para analisar isso sem pensar antes na questão da situação da mulher no contexto brasileiro, digamos assim. Para a gente pensar, o esporte ele é um dos nichos onde isso se viabiliza, né? A gente vive uma desigualdade de gênero enorme. Ocupações iguais com salários diferentes, né? Oportunidades diferentes para homens e mulheres em vários aspectos, em vários segmentos da sociedade. Nós ainda somos cidadãs de segunda ordem. Um país com feminicídio é imenso, que o abuso sexual, moral, o estupro, eles são dados alarmantes. Como pensar o esporte sem um ambiente seguro? Né? Vocês são triatletas, ou foram, né? Certamente vocês não vão correr num parque sozinho à noite, não vão sair pedalar a avenida numa rodovia sozinhas, porque efetivamente a gente corre perigo de ser violentada nesses espaços, né? Então, eu sempre penso que quais são talvez os nossos maiores desafios. Acho que é esse, que a gente tem que encarar, que a cada 8 minutos no Brasil, segundo os dados o Anuário de Segurança Pública, agora de 2023, portanto, dados atuais, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, mulher e menina. Sendo que 64% são de crianças entre 0 e 13 anos. Nossa, É um dado muito forte. É muita Pense coisa ainda. como uma criança dessas vai ter saúde mental, vai ter perspectiva de ir para uma prática esportiva, se ela demanda uma série de questões ali que são muito de medos, de anseio, autoestima lá no chão. Sim. Né? Isso que são dados notificados. Imaginem a subnotificação que existe no nosso país. Então, acho que um dos grandes desafios que a gente encontra hoje é essa violência instituída e estrutural sobre as mulheres. O nosso corpo é alvo de violência constante, de abuso, de assédio.
Então, o ambiente esportivo não está livre disso, né? Ele também visualiza isso. A gente tem visto assim ainda poucas discussões sobre esses abusos no campo do esporte. Então, essa é uma questão. A outra questão que ainda acho que que incide muito sobre as mulheres hoje é a divisão sexual do trabalho. Eu não diria nem que nós temos dupla jornada, a gente tem múltiplas jornadas de trabalho. Sim. E a pandemia explicitou isso, né? Já existem muitos dados, muitas pesquisas que apontam que durante o período de confinamento, período pandêmico, que ficamos em casa, a sobrecarga para as mulheres foi muito maior, né? Porque, além de tudo, tinha que dar conta dos seus maridos em casa. O índice de violência doméstica cresceu significativamente. Nossa. O trabalho com as crianças na escola, as mulheres que efetivaram isso tudo. Então, as mulheres têm menos tempo para o lazer e têm menos tempo para as práticas corporais e esportivas, para praticar o esporte. Muitas vezes o lazer dela é junto com os filhos, é levar as crianças para uma praça pública, quer dizer. Então, a divisão sexual do trabalho ainda nos coloca uma série de tarefas pelos quais reduzem nosso tempo de lazer. As crianças, as meninas e as adolescentes têm mais tempo dedicado a essas tarefas de colaboração com os cuidados da casa, com a mãe, do que os meninos. Os meninos nascem e são jogados para o espaço público. As meninas não. Então, acho que aí é um outro dado que faz com que haja isso que eu estou chamando de desigualdade de gênero, que ela estrutura a nossa sociedade. A nossa sociedade é toda generificada. Sim. Né? Então, tem as violências, além daquelas que eu falei, a violência patrimonial, né, que muitas vezes incide sobre as mulheres de elas não terem, né, ou terem os seus bens gerenciados pelos seus companheiros, pais, avós, queira lá quem pensar. Tem um novo tipo de violência que está aparecendo muito recentemente, que acho que a gente precisa considerar, que é a violência virtual. As redes sociais têm promovido isso. Não é só a inteligência artificial fazendo nudes fakes, né, que já está aparecendo nas escolas de meninas e de mulheres, e até de atletas, mas também aí existe um outro tipo de violência, o bullying. Acho que isso incide, e a violência psicológica, tipo, você não é importante, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Eu acho que isso são questões que incidem sobre as mulheres. A outra questão é a questão de oportunidades mesmo. Eu falo do complexo sistema esportivo. A gente não tem um sistema esportivo no Brasil regulamentado, a gente não tem um sistema que forneça estrutura para as mulheres participarem de atividades. Então, as conquistas de premiação igual em algumas categorias se dá pela força e pela luta das mulheres, porque ainda há um número de campeonatos que são diferenciados, o número de premiação que é diferenciado, a estrutura que se pensa para uma competição de mulheres é diferente para a competição de homens. Muitas vezes as transmissões não existem, né? Há uma invisibilidade da mídia oficial. A mídia oficial geralmente tematiza os homens, sobretudo o futebol. A objetificação do corpo das mulheres, muitas vezes, quando essa mídia mais tradicional cobre eventos esportivos, ainda tem um olhar objetificado e sexualizado sobre as mulheres. O uniforme, a bunda. Às vezes a gente vê o jeito que as mulheres são fotografadas por essa mídia, elas são muito violentas, porque muito mais do que os seus dotes e suas capacidades físicas e atléticas, se fotografa partes do corpo, sensualizando essas mulheres. E os comentários, muitas vezes, ainda são as musas, as rainhas, as princesas, as meninas, né? Uma certa infantilização quando se fala de atletas que são profissionais. Não se fala os meninos do voleibol, se fala os jogadores de voleibol, mas é as meninas. Então, acho que aí tem uma série de coisas que são desafios cotidianos que as mulheres ainda enfrentam hoje no esporte. E quando elas estão em algumas modalidades que são consideradas mais masculinizadoras ou masculinizantes ou masculinizadas, incide sobre isso uma potência muito maior, que essa também observação das feminilidades e das masculinidades a partir de um viés mais fixo e mais binário, né? Então, quando determinadas corporalidades de mulheres ferem um pouco essa representação, também incide sobre elas um preconceito, né, e uma associação imediata de que, se ela é uma mulher mais forte, ela não é uma mulher de verdade ou ela é uma homossexual.
né? Então, acho que tem questões aí ainda que são colocadas, em especial para as mulheres no campo do esporte. Sim. Silvana, o que, que eu vejo assim, né? Eu acho que no triatlo em si, não, eu não vejo muito esse lance, essa diferenciação, sabe, de mulheres masculinas ou mulheres mais femininas. Não sei a Tina se tem tem essa visão também. Eu acredito Não, que eu não vejo isso. eu concordo com a Thaís. Eu acho que, felizmente, no triatlon, acho que o triatlon é um dos únicos esportes, assim, onde a gente quase não tem esse tipo de problema, assim, diferença de premiação. A gente a gente não, Conquistou né? esse Mas os espaço. atletas profissionais já recebem a mesma premiação. E não sei se pelo fato de da gente competir todo mundo junto, e ser um esporte muito novo ainda, né, que nasceu aí nos anos 80, então já com mulheres e homens praticando, fazendo a mesma distância, fazendo o mesmo tipo de esporte, e muitas mulheres aí ganhando de vários homens, então eu acho que é um esporte privilegiado nesse sentido, né? Outra coisa que eu queria saber a sua visão é assim, o quanto que a mídia, talvez, não sei, influencie algumas mulheres atletas, a mulheres blogueiras e tal, esse culto ao corpo perfeito, né? E o quanto que essas mulheres mostram isso na internet, nas mídias sociais. Se isso seria uma questão de já da mídia que objetifica a mulher, ou talvez a cultura brasileira, que talvez as mulheres tenham isso como uma, sei lá, de alguma forma normalizaram isso, né? Então, tipo assim, eu postar uma foto mostrando meu corpo ou incentivando que outras mulheres tenham corpos assim, muitas vezes esses corpos têm recursos ergogênicos e eles não falam, né? Então, acho que tem um pouco disso. Queria saber um pouco a sua visão. Duas coisas, né? Primeiro, falar um pouquinho do triatlo. Acho que vocês estão corretas, e pensar por que talvez no triatlo não tenha isso. Porque o tipo de corpo que esse esporte acaba produzindo, ele não é um tipo de corpo que, por exemplo, que é relacionado com o corpo mais masculino de uma lutadora, né? Que tem um Sim. tipo de performance corporal que necessita do desenvolvimento de determinados músculos, Uhum. né? Então, acho que isso a gente sempre tem que considerar Também, pode. dentro dessas perspectivas. E sim, é uma modalidade que aceita a participação mista de homens e mulheres, Uhum. né? Também as corridas, mesmo que tenham provas diferenciadas. Isso não está dado para outras modalidades esportivas, né? Então, talvez isso também seja algum dos elementos pelos quais não haja isso que a gente estava falando, mas para chegar numa premiação praticamente igual não foi de agora, né? Isso hoje a gente viabiliza ou visualiza, desculpa, mas teve toda uma trajetória de lutas para que isso acontecesse, Sim. inclusive que o triatlo fosse uma prova possível para as mulheres, né? Uhum. Porque nos Jogos Olímpicos, por exemplo, em 1928, as corridas de longa distância foram excluídas dos Jogos Olímpicos porque disseram que as mulheres não tinham condições, né? Porque houve o caso de algumas atletas desmaiaram depois da competição, como homens também desmaiaram, passaram mal, mas para elas incidiu esse discurso biomédico de tirar provas de longa distância por muito tempo. Bom, a questão da mídia, a questão dessa relação com o corpo, o que eu vejo? A partir, digamos, dos anos 90, começou a circular um discurso muito grande que é do body business, né? Então, as academias de ginástica, os suplementos, os métodos de treinamento do corpo, uma relação muito forte do corpo como objeto para consumir determinadas práticas, né? E, nesse sentido, o discurso de saúde, o discurso de embelezamento, ele foi muito atravessado, né? Se está falando em saúde, mas efetivamente não são práticas muitas vezes saudáveis, mas são práticas voltadas para o direcionamento de um corpo mais heteronormativo, um corpo trabalhado, a saúde do corpo, entendeu? O olhar sobre o corpo é o corpo magro, é o corpo delineado, né? O corpo que é atrativo para o olhar dos homens, o corpo das mulheres, eu estou falando, né? E um corpo que consome produtos. Então, a gente vê aquelas 20 dias, em outubro, novembro, começam as dietas, 20 dias para secar,
não sei o quê, seja magra, seja bela, seja sensual. Então, esse discurso ele fez que talvez muitas mulheres aderissem às práticas esportivas para esse objetivo, né? Para o emagrecimento, para ter um corpo bonito, sendo que o esporte vai muito além disso, né? Sim. E como esse olhar sobre o corpo, ele vende, né? E ele é algo que pode empoderar algumas mulheres que aderem a esse discurso, ele passa a ser amplamente consumido, ele passa a criar representatividade. Então, muitas mulheres entram para as práticas esportivas pensando em ter esse corpo, né? Só que isso é muito diferente. Daí, por isso que o grande sucesso das academias de ginástica a partir dos anos 80, né, que vão ampliando esse sentido. E daí entram, digamos, eu não sigo muitas influencers, mas às vezes minhas alunas falam de umas que eu fico chocada com o número de pessoas que tem, que seguem as prescrições de homens e mulheres, que fazem uma série de recomendações, e ali são financiadas, quer dizer, tem toda uma circulação de produtos e de mercadorias que estão aí, né? Muitas nem têm formação para falar sobre o que estão falando. Então, eu acho que isso repercute, isso tem movimento, porque é a imagem de mulher que ainda é bastante valorizada. Então, sobre nós pesa muito o discurso da beleza, muito mais que o discurso da saúde. Então, o discurso da saúde, muitas vezes, não é aquele que mobiliza as pessoas a fazerem práticas, as mulheres, né? Práticas de atividade física, mas é o discurso da beleza. Eu fiquei muito chocada com uma entrevista, uma reportagem que eu vi essa semana não, 2 semanas atrás, na UOL, quais foram os remédios mais consumidos no Brasil em 2023. Eu acho que isso diz muito da nossa sociedade. Eu não sei se vocês viram. Primeiro é o Ozempic, mas o Ozempic não para os diabéticos, mas essa milagrosa maneira de emagrecer, Sim. né? O mais vendido, e o segundo, Viagra. Ou seja, aí tem representações do que se valoriza para homens e para mulheres, né? Então, eu acho que é uma sociedade medicalizada como é a nossa, que tem remédio para tudo, né? Então, muitas vezes, as práticas esportivas ela entram nesse combo, não pelo esporte, pela sociabilidade, eu sempre digo que é um potente espaço de empoderamento, de autoestima, de sociabilidade, de fazer encontros com outras pessoas, de superar a si mesmo, quem quiser, nem todo mundo pratica esporte com essa lógica da competição. É um espaço de liberdade. E esse espaço ele está sendo subsumido, muitas vezes, por esse discurso de achar que ali vai adquirir esse corpo, que é o corpo que é efetivamente o corpo que está nos outdoors, nas propagandas, nas publicidades e nas redes sociais. Então, acho que as redes sociais elas trouxeram agora essa outra forma. A gente vê, lógico, pessoas com corpos dissonantes trazendo outros discursos, né? E alertando para essa hipersemelhança, porque é isso, assim, eu vejo também muitas coisas de cirurgias e procedimentos estéticos que eles vão sempre sendo aprimorados, aprimorados, aprimorados e inventadas outras práticas de consumo. Então, tira os últimos dentes para ficar assim, com o rosto mais enxuto, faz lá bichectomia, tem uma série de práticas, harmonização facial, quer dizer, as pessoas vão ficando muito semelhantes, e dentro de uma semelhança que é uma semelhança que vende muito no produto, são produtos que estão circulando, né? E para as mulheres sempre se espera mais. Não basta ela ser magra, mas ela tem que ser mais magra. Não basta ser magra, ela tem que ser magra e saudável e sensual e atrair o olhar do outro e vender produtos, né? E exibir seus corpos e objetificar seus corpos. E as redes sociais elas têm sido também isso, o espaço de divulgação dessas práticas, né? Sim. Eu acho que a mulher ultimamente está sem licença para envelhecer, né? A mulher não pode mais ter ruga, não pode engordar, tem que estar com aquele corpo perfeito, tem que fazer tudo perfeito, não tem mais licença para nada, não pode. Tá difícil. Eu acho que a sociedade está ficando doente em relação a isso, né? Concordo Uma beleza plenamente. inalcançável, não tem como, porque o tempo vai passando e a gente vai envelhecer de qualquer jeito. Exatamente. Eu acho que toda essa caracterização que a Silvana colocou para a gente da mulher, como a mulher se coloca no mundo, isso daí foi
perfeito para essa bola de neve aí das mídias sociais venderem, né, para o consumo, porque a gente nunca está bem se o cabelo tá ruim, o rosto não está perfeito, o peito tem que ser maior, a bunda tem que ser menor. Então, assim, é uma bola de neve infinita para quem entra nessa onda de seguir tudo isso, né? E tudo caríssimo. Muita gente ganhando dinheiro, né? Com coisas nesse sentido. E eu E acho que... Ah, desculpa te não, interromper. imagina, pode continuar. E eu acho que aí opera um discurso que é a pessoa nunca está satisfeita consigo mesma, né? Sim. Então, aí, e outra coisa que eu acho interessante pensar é que a gente que é responsável pelo nosso sucesso e o nosso fracasso, né? Então, a sociedade que a gente vive, que dá para pensar aí nesse gerenciamento do eu, se não temos sistema de saúde público efetivo, se não temos sistema de educação público efetivo, o nosso sucesso e o nosso fracasso depende de nós. Então, há toda essa discussão de que a gente é responsável pela nossa beleza, inclusive, né? E para ser responsável pela nossa beleza, tem que aderir a uma série de produtos e serviços. Sim. Então, o corpo, né, tem sido um objeto do capitalismo tardio ou da indústria, que é isso, é um nicho de mercado muito grande. Então, Gigante. além de todos os produtos e serviços, os inúmeros profissionais que estão circulando aí, e sempre em função de algo que nunca é o bastante. Então, sempre vai ter uma nova intervenção, sempre vai ter uma nova perspectiva, e é isso, para as mulheres não tem o direito de envelhecer. Os homens, quando têm cabelo branco, estão ficando charmosos, a barriguinha da cerveja está ficando maduro. As mulheres, cabelo branco é desleixo, é despreocupação, é não se cuidar. Como é que ela não pinta o cabelo? Como é que ela está gorda daquele jeito? Né? Então, tem aparência, as mulheres são muito mais valorizadas pela sua aparência do que porque efetivamente elas são. Né? Então, a gente tem o tempo inteiro essa cobrança, que não é uma cobrança que atinge os homens na nossa sociedade, ela atinge as mulheres. Né? Por isso que tem uma recorrência muito grande de mulheres que aderem a esse discurso, não se dão conta o quanto esse discurso as subjuga, porque sempre vai ser, elas sempre vão ser incompletas, sempre está faltando algo, nós nunca vamos ser suficientemente boas o suficiente, ou bonitas o suficiente, ou magras o suficiente, para dar conta dessas perspectivas que se tem com relação ao corpo. E daí eu acho que isso é muito ruim para as práticas esportivas, porque é exatamente isso, ela deixa de ser aquele espaço de fruição, de alegria, de prazer, de competição, e passa a ser outra coisa. Sim. Né? Passa a ser... Muitas mulheres dizem, putz, eu tenho que ir para a academia, eu não gosto, mas eu tenho que fazer uma atividade física porque eu tenho que ser magra. Aquilo passa a ser algo ruim, algo que não é bom. Esses dias eu Pode ser uma outra coisa. Desculpa, esses dias eu Não, vi um comentário interessante na internet exatamente sobre esse assunto da gente ser responsável pelo nosso sucesso, né? Em que um pai não estava deixando o filho ter uma rede social até uma certa idade, porque ele achava um absurdo essa história de que você coloca ali uma foto ou um feito e que foi muito, talvez tenha sido muito legal para você, mas se você não recebe outros likes ali, aquilo ali não tem validade nenhuma, né? Então, eu acho que ilustra bem isso que você falou. A gente está chegando numa sociedade onde as outras pessoas decidem o nosso sucesso, né? Como a gente tem que ser, como a gente tem que parecer. E outra coisa também, que eu Isso. acho que o esporte também está perdendo a essência dele por essa questão de ter que ser o melhor, né? Que está levando muitas pessoas a usarem algum tipo de hormônio para pegar o pódio, para ser melhor, né? Porque eu preciso ganhar, eu preciso ter uma foto com o meu troféu. E aí as pessoas estão perdendo aquela essência daquele esporte limpo, porque o importante, né, além do corpo, além de tudo isso, é eu ser o melhor e ter uma foto com o troféu. Né? Perfeito. Eu acho que essa é a lógica do rendimento, da produtividade.
E isso vai se espraiando para vários lugares. Por exemplo, na universidade, hoje, vai chegar ao ponto que a gente vai ser valorizada pelo número de citações que tem aquilo que eu escrevo. É um pouco, quase os likes, Sim, entendeu? É os quase likes, os likes. os Eu likes do acho currículo Lattes. os likes do Lattes, exatamente. Isso é muito complicado, porque a lógica da produtividade que está inserida em todas as estruturas que vão nos formando. sim, Então, a fruição, o prazer, a alegria deixa de ter importância e passa a ser valorizado esse tipo de sim. questão. Daí eu posso fazer qualquer coisa para ser o primeiro. Né? Como eu posso usar Exatamente. uma série de recursos para ter uma performance esportiva, eu posso também, no currículo Lattes, fazer um monte de coisa para potencializar, né? E que são desleais. Sim, Né? Que são exatamente. desleais, brincando um pouco com isso. Mas é essa lógica da produtividade que incide sobre a gente. E o É, esporte, eu acho que eu sempre digo que, ao mesmo tempo que ele é o espaço que ele fomenta isso tudo, ele é o espaço que pode fazer ruir sim. tudo isso, né? A Então, verdade, por exemplo, a verdade é que a pessoa ela tem que estar muito psicologicamente bem para entrar nesse sistema e não se submeter ao sistema, né? E não é isso que a gente vê ultimamente. A gente vê muita gente aí, às vezes, com a cabeça um pouco virada com tudo isso. por quê? Porque é a lógica do vencedor. No Brasil, o segundo lugar é Não visto vale como nada, né? perdedor. Não vale nada. A pessoa chegou em segundo lugar, como assim perdeu? Como assim? Ganhou muito, né? Então, Eu acho que sempre, essa eu sempre falei que fulano ganhou em segundo ou ciclano ganhou em É, terceiro, a sempre fui Thaís sempre fala corrigida. A isso, Tina sabe disso. verdade. Eu sempre fui corrigida para isso. Não, quem ganhou foi o primeiro, o segundo ficou em segundo. Eu falei, mas por que o segundo não ganhou? Por que É, o último não ganhou? Exatamente. Né? O último ele treinou também, ele conseguiu vencer a prova, ele conseguiu fazer, ele Chegou, se cumpriu. superou. Claro que ele ganhou. Então, tipo, qualquer lugar que eu fico, eu sempre falo, ganhei, sei lá, em penúltimo, mas ganhei. Eu ia falar contigo sobre atletas transgêneros, Sim. que eu acho Falamos que eu vi que agora você tem antes da. bastante conhecimento, eu queria saber como é isso, que a gente já teve uma discussão num grupo de triatlon sobre isso, que eu acho que seria interessante falar sobre os patrocínios das mulheres, que eu vi também, que foi um dado que você falou naquela entrevista que eu vi, que em 2016, 1% dos recursos dos patrocínios eram para mulheres. Eu queria saber hoje como que está. Ah, vou começar pela última. Eu não tenho noção de números hoje, porque eu não acompanho muito isso quanto está de patrocínio, mas eu não tenho a mínima dúvida que é infinitamente menor do que os Menor. homens. Não devemos ter passado de 5%. Né? Eu acho que não estou jogando alto assim, mas é muito diferente, né? O patrocínio para as mulheres é muito, muito, muito diferente do patrocínio dos homens, inclusive porque muitas vezes tem muito menos competições para as mulheres, né? Então, Uhum. por exemplo, eu vou tomar o futebol para pensar isso, né? Um dos grandes discursos que eu acompanho mais o futebol, que sempre a mídia teve, as instituições gestoras, que o futebol não mobilizava a gente, não tinha ninguém que assistia, era desinteressante, não tinha patrocínio, não tinha investimento. Na medida que os jogos começam a acontecer e que as emissoras estão transmitindo, a gente tem batido recordes, os Jogos das Mulheres têm batido recordes de público. Então, será que não tinha ou não há um incentivo e era um discurso que se colocava como algo que não pudesse ter? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Eu sempre brinco e uso a expressão, por que não uma mulher? Por que não que vocês querem mulheres gerindo, mulheres gestoras, mulheres nos cargos de comando do esporte? Mas por que não uma mulher? Um olhar específico de uma mulher, considerando toda a sua trajetória, poderia fazer com que se fomentasse isso. Né? Eu acho que algumas equipes que estão investindo em patrocínio estão mostrando os resultados. Corinthians está aí hipercampeão de tudo, por quê? Porque investiu num projeto a médio e longo prazo, né? Então, a falta de patrocínio não é porque é desinteressante ao esporte, é porque... E o que vem acontecendo, talvez seja, agora está se identificando o esporte das mulheres como um nicho de mercado. Então, algumas empresas e marcas estão investindo, né? Porque estão vendo que se não investirem vão perder espaço para outros. Eu vejo a mídia tradicional muito disso. A mídia tradicional começa a olhar para as mulheres e transmitir eventos de mulheres porque as mídias alternativas estavam ganhando esse espaço, Uhum. né? Então é quase que uma lógica de dominar aquilo ali também e não deixar que outro cresça.
Dou exemplo, a TV Cazé, que transmitiu a última Copa do Mundo do futebol feminino, teve assim, eram 3, 4 da manhã, 1 milhão de aparelhos conectados. Quer dizer, não tem interesse? É. Silvana, e como fica a participação dos transgêneros em competições? Bom, aí é um tema bastante complexo para a gente olhar, né? Eu defendo a participação dos atletas trans por várias questões. Uma, pelo direito de existência, de estar no esporte, e duas, porque eu acho que os discursos que falam de uma certa superioridade, eles são geridos pelas entidades gestoras do esporte. Se não houvesse a possibilidade de competir em condições iguais, não abriria essa possibilidade. Então, o próprio Comitê Olímpico, quando pede, sobretudo para as mulheres, né, mulheres trans, que faça toda a dosagem hormonal, o controle 2 anos antes dos jogos, e já há estudos que mostram que, inclusive, do ponto de vista dos hormônios, elas têm inferioridade hormonal, têm desvantagem com relação às mulheres cis. Então, acho que é muito mais um preconceito que ainda existe sobre essas pessoas que incidem sobre as práticas esportivas, né? E como o esporte ele é binário, é masculino ou feminino, ou de homens ou de mulheres, ainda não temos a possibilidade de práticas de esportes mistos, né? Nas várias modalidades, acaba tendo essa discussão. Eu fiz uma entrevista com um atleta trans, um homem trans, muito boa recentemente. Eu estou organizando um dossiê que até recomendo depois, para uma revista que chama Diversidade e Educação, e a gente entrevistou o Bernardo Gonzalez, né, que criou um time de futebol de homens trans. E a discussão que ele traz e a forma como uma pessoa trans vai dizendo as coisas foi uma aula para mim, sabe? Eu aprendi muito e até me sensibilizar para temas que para a gente às vezes não passam, né? Na existência, assim. Então, o quanto para essas pessoas é difícil, inclusive, existir, né? Se adaptar, matar uma pessoa que existia e criar uma outra, né? É toda uma constituição, porque não é um processo fácil se transformar a partir daquela lógica da não identificação com o seu corpo e todas as características culturais que vêm em relação a isso. Então, eu penso, né, que as pessoas trans, elas ajudam a desconstruir isso que eu falei, o esporte, ao mesmo tempo que ele constrói uma série de limites, uma série de classificações, ele é o espaço de desconstrução disso tudo. E as pessoas trans, eu acho que elas têm trazido isso. Do mesmo modo como as pessoas com deficiência também trouxeram, né? Então, quando a gente vê os esportes com pessoas com deficiência, a gente vê que as performances são possíveis de outras maneiras, né? Porque assim, aquele corpo que é sempre o corpo que foi visto como falta, como aberração, até como monstruosidade em alguns casos, é um corpo que performatiza o esporte, muitas vezes de uma forma muito mais intensa de corpos que são, não digamos que não são identificados com alguma deficiência. Então, acho que o esporte ele ajuda a pensar isso, né? E eu acho que também a gente tem que ter a ideia de que o esporte não é só competição, né? E o esporte não é um corpo, ele não é mais potente somente pela questão hormonal. Incide processos de treinamento, processos psicológicos, processos de habilidades físicas, né? Tem uma série de coisas que estão ali no âmbito esportivo. Não é o hormônio que vence uma competição, mas se fosse seria muito mais simples. Mas, por exemplo, a questão da saúde psicológica e da saúde mental, do controle, vocês estavam falando, pensa numa prova como a de vocês, triatlo, que tem que ter ali uma capacidade muito grande de outros elementos que não é apenas um hormônio que vai definir quem vai ganhar ou não, né? Então, eu penso que as pessoas trans no esporte, elas ajudam a gente a ver isso. Eu acho que é um espaço de existência. E tem que pensar que nem todo esporte quer ser competitivo e quer ter essa lógica de que só vale o primeiro lugar, os outros não ganham nada. Pensa para uma pessoa trans participando de um triatlo, pode chegar no último lugar, ela vai ganhar tudo, porque ela teve direito de estar ali, né? De ser reconhecida como gente. É biopsicossocial, né? E eu vejo muito assim no triatlon, né? Tem muito aquele negócio do sub-5 no meio Iron e o sub-10 no full net, né? E eu vejo que eu conheço alguns atletas que utilizam alguns hormônios
e mesmo assim não consegue tão sonhado sub-5 ou sub-10, porque na verdade não é só questão hormonal. Exato. E dentro dessa questão, é exatamente como a Thaís está falando, a gente está falando de controle hormonal, tudo para os transgêneros, e a quantidade gigante de atletas amadores que se dopam e não são testados, e não. Né, a gente sabe, Perfeito. a gente conhece, a gente convive, e com a dosagem de hormônio muito maior do que qualquer pessoa. Perfeito. Acho que aí vocês falam uma questão que é fundamental. Então, muito mais incide sobre essas pessoas um preconceito sobre o que elas são, sobre os seus corpos, sobre as suas subjetividades, do que efetivamente essa questão de um controle hormonal, porque o doping corre solto. Né? Só existe o antidoping porque o doping existe, e o antidoping está sempre atrás do doping. Né? A cada nova edição dos Jogos Olímpicos, que é o espaço máximo do rendimento esportivo, tem múltiplas formas de doping que estão sendo usadas ali que burlam, né? Que burlam essa ideia de um jogo limpo e que não são detectadas. Só são detectadas depois de alguns anos, né? Tanto que hoje em dia pode ser retirada a medalha, pode ser retirada anos depois, né? Posteriormente. Assim, sobre burlar, até eu lembrei de uma maratona que teve no México, não tem nada a ver com hormônio, mas tem a ver com o fato de querer fazer tempo e tal. Eu não sei se vocês viram uma maratona no México que um terço dos participantes foram desclassificados por burlar de alguma forma o percurso para poder diminuir o tempo. Olha que loucura, né? Você vê que ponto chegamos. Não só foram suspensos, como foram presos, coisa assim, né? Uma coisa de louco, assim, só para na foto ou na rede social aparecer em primeiro, né? Que maratona é essa? Que essência que é, né? Tá difícil essa mentalidade atual. Exatamente. Então... É por isso que eu acho que a gente precisa mais desse tipo de discussão para poder fazer com que as pessoas pensem mesmo, né? Comece a pensar. Eu acho que entra numa normalidade tão, assim, absurda, que as pessoas param de pensar e ficam focadas nisso, né? Focadas no pódio, no que eu preciso ganhar, eu preciso ser o melhor, né? Eu preciso estar com o corpo perfeito, tudo que a gente já falou aqui, e acaba deixando para trás o que é o esporte em si, né? Que é toda essa parte biopsicossocial, desenvolvimento, aprendizado, enfim. Exatamente. Exato. Convívio com o outro, né? E nada mais é do que o que a Silvana acabou de falar. A gente saber do nosso sucesso, saber da nossa conquista, e não os outros validarem a nossa conquista, né? Ou o nosso feito. Então, acho que é algo legal assim, para a gente pensar no esporte, que a gente eu não jogo contra o outro, eu jogo com o outro, eu preciso do outro para eu poder fazer, né? Sim, então não é? É mesmo a coisa da palavra, de dizer eu ganhei, cheguei em 29º lugar, eu ganhei em 29º, né? Sim. Então a linguagem ela também vai produzindo esses efeitos de realidade, assim, né? Esses efeitos. Né? Então quando eu digo eu jogo contra, eu vou correr contra mais 200 pessoas, eu não vou correr contra, eu vou correr como? Eu preciso deles para estar comigo. Né? Mas eu acho que, de certa forma, né, a sociedade está sendo ensinada a ganhar do outro e não... Sim, é o produtivismo. Né? É o produtivismo. A gente tem que ser top 10 em tudo. Né? Então, está cada vez pior. Então, cada vez menos as pessoas acabam jogando junto e percebendo que, na verdade, quanto mais a gente se ajudar, mais a gente chega lá na frente, né? Até a Marcinha teve uma prova que eu fiz e eu lembro que eu dei uma pipocada na natação. E de repente, quando eu vi a Marcinha estava do meu lado e ela começou a falar para mim o que aconteceu. Eu falei, não sei, não tô... eu nadando cachorrinho. Eu falei, não sei, não estou conseguindo nadar. E ela olhou para mim assim no meio da prova e falou assim, mas nada solto, nada solto. E eu falei, é verdade, nada solto. Comecei a nadar, parei de novo e ela parou de novo. Então, assim, ela estava ali querendo me ajudar a ir para frente, muito mais preocupada em me ajudar do que em mim em si. Então, isso é muito legal, né? Até hoje eu agradeço ela. Falei, Marcinha, terminei a natação porque você gritou para mim 2 vezes nada solto. Não, então, acho que essa é a essência, né? Essa é a parte legal do esporte, né? Que a gente estava falando antes. Tá. Lembrando agora, não sei se vocês viram, acho que é um exemplo, o filme da história da nadadora, aquela da Nayade, né?
que acho que entra uma outra discussão, que é a questão do etarismo, né? Ou seja, o quanto que essa ideia da produtividade parece que está só colocada para os corpos jovens, né? E que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos deixando de poder fazer as coisas. Eu já conheci a história da nadadora, mas acho que o filme ele pegou muito bem essa discussão. E além de ser maravilhoso, além das duas atrizes estarem maravilhosas no filme, eu recomendo para quem está vendo o podcast Netflix, Nayade, que é a história da nadadora americana, que aos 64 anos vai da Flórida a Miami, e que vale muito a pena ver por essa potência que é o esporte. Sim. E a ideia mais do que ganhar, a ideia de que mostrar eu sou capaz, eu quero e eu sou capaz, né? Eu acho que é bem legal da gente pensar isso. Sim, exato. Silvana, a gente queria agradecer imensamente a tua participação, a tua disponibilidade, da gente entregar, meu Deus, essa riqueza de conteúdo para as pessoas, né? Fazer com que cada vez mais todo mundo possa pensar mais em relação ao esporte. Super importante, né? Super importante ter uma de nós estudando sobre as mulheres no esporte. Acho que é fantástico isso. E a conversa foi muito enriquecedora para a gente. Com certeza vai ser para quem assiste nosso podcast também. Muito obrigada, Silvana. Imagina, eu que agradeço. É um prazer partilhar essas conversas, né? E sobretudo com mulheres que estão no esporte, né? Que fazem esporte dentro de modalidades que muitas vezes vocês devem passar por perrengues que eu nem imagino, mas eu acho que é isso, né? O esporte, para mim, ele é muito um espaço de empoderamento, de sociabilidade, de liberdade. A gente escolher fazer as práticas corporais esportivas que a gente quer fazer é um direito nosso. E eu espero que a gente chegue um momento que a gente não precise ter medo de sair para pedalar sozinha na rua ou caminhar num parque, ou que as meninas não tenham medo de ir para um espaço esportivo, porque ali elas podem sofrer algum tipo de violência, né, sobre seus corpos. Que acho que essa é uma luta nossa, de todos, homens, mulheres, de todo mundo que pensa uma sociedade mais justa, uma sociedade menos exclusiva, e uma sociedade que tem o esporte como um dos fatores bem grandes de autoestima, de educação e, sobretudo, de empoderamento das pessoas, né? Porque o esporte proporciona que isso aconteça, né? A gente se sente bem quando a gente consegue aí fazer uma prática corporal esportiva. Super obrigada pelo convite. Obrigada. Sucesso para o podcast de vocês. Que continue projetos como esse são importantes. Né? Então, de dar visibilidade às histórias, às discussões. Legal. Obrigada. Estou avisando que a sua canequinha... Mostra aí, Thaís, que o meu... Está aparecendo tudo. Que delícia. Sua canequinha vai chegar pelo correio, viu? Nós vamos te mandar que bom, que nem numa próxima live eu não ponho meu gatinho aqui. Pode. Eu vou variando, eu tenho gato, eu também tenho essa, que eu adoro. Essa eu curti. Valeu. Então você põe uma café, uma água e uma chá. Isso, exatamente. Isso. Valeu, Guria, super obrigada. Obrigada. Tchau para vocês. Silvana, passa um recadinho, onde que o pessoal pode nos encontrar? Então, a gente está no YouTube, TPM Podcast, no Spotify, com o mesmo nome também, TPM Podcast, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Lá vocês encontram todos os nossos episódios. No Instagram... E para quem gostou desse nosso episódio, do nosso conteúdo, né? Compartilhe com uma amiga, compartilhe com seu amigo, compartilhe com todo mundo, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer para a gente poder levar mais conteúdo bacana para todo mundo, né? Exatamente. E Silvana, você tem Instagram ou Facebook? Tenho Instagram. Qual Insta e Facebook. Tá. É Silvana V. Goelner. Tá certo, a gente vai colocar depois aqui embaixo. Beleza, eu já estou seguindo vocês lá. Que legal, que legal. Obrigada, tá? Então, um beijo. Beijão, obrigada. É isso, galera. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Sucesso. Sucesso pra nós.